O amante da minha namorada a empurrou de cara contra um bolo e enfiou um pedaço de metal no olho dela. Então eu a tirei do meu seguro, e agora ela me culpa por ter ficado cega de um olho. No dia em que descobri a traição da minha namorada, ela estava na emergência, com um pedaço de metal enfiado no olho. E, acredite, isso não foi o mais chocante. Estão me chamando de malvado, de cruel, de ter arruinado a vida de uma jovem. Mas não concordo. Tudo o que aconteceu foi completamente culpa dela. E, se alguém deve assumir a responsabilidade por ela ter perdido o olho, esse alguém é o amante, não eu. Verônica e eu ficamos juntos por cerca de 5 anos antes de nos mudarmos para viver sob o mesmo teto. Ela queria sair da casa dos pais, e eu tinha espaço suficiente, então veio morar comigo. Passamos 3 anos dividindo despesas, cozinhando juntos, planejando um futuro. Não era uma relação perfeita, mas era estável, tranquila, cheia de hábitos que pareciam permanentes. Eu tinha um bom emprego em uma empresa de engenharia. Havia aprendido, pela experiência, a nunca confiar cegamente no sistema público de saúde. Minha mãe sofreu durante meses com atrasos médicos absurdos, e eu jurei que não deixaria nada parecido me prejudicar novamente. Então contratei um plano de saúde privado. Era caro, sim, mas cobria emergências, exames constantes e atendimento preferencial. Por carinho, ou talvez por senso de responsabilidade, também incluí Verônica no plano. Ela era uma mulher encantadora. Tinha aquele jeito de falar calmo, doce, capaz de desmontar qualquer irritação. E era linda, e sabia disso. O que mais a orgulhava eram seus olhos azuis claros, daqueles que parecem mudar de tonalidade conforme a luz. Ela sempre se maquiava para destacar a luz, e quando me olhava daquele jeito, parecia que o resto do mundo desaparecia. Eu gostava de caminhar ao lado dela e notar como as pessoas a acompanhavam com os olhos. Nessas horas, ela segurava meu braço e sorria como se quisesse lembrar ao mundo que era minha. Nunca desconfiei dela. Eu não era ciumento. Verônica sempre demonstrou fidelidade. Em festas ou reuniões, ficava perto de mim. Dizia que não gostava de ficar sozinha porque alguns homens se aproximavam demais, e eu achava isso até fofo. Do grupo de amigas dela, Carla era sua confidente. Às vezes saíamos com elas, e eu gostava das duas. Eram mulheres normais, trabalhadoras, sem dramas. Nada me dava motivo para suspeitar de algo. Então, quando uma tarde Verônica me disse que iria a um aniversário no escritório compartilhado onde estava ajudando com os preparativos, não vi nada de estranho. Eu tinha muito trabalho naquela noite, estávamos concluindo um projeto importante, e eu pretendia adiantar relatórios. Além disso, já tinha ido a vários aniversários das amigas dela. Não estava disposto a passar horas ouvindo as mesmas conversas. Verônica se arrumou, se perfumou, me deu um beijo e disse que voltaria tarde. Depois que ela saiu, pedi algo para comer e me sentei no escritório para trabalhar. O tempo passou sem que eu percebesse. Estava concentrado revisando plantas e cálculos. Quando o telefone tocou, achei que fosse ela avisando que estava indo embora, mas ao olhar a tela vi o nome de Carla. Atendi automaticamente. A voz dela tremia, quase quebrando. Disse que tinha acontecido um acidente e que Verônica estava no hospital. Assim que ouvi isso, o lápis caiu da minha mão. Pedi o nome do hospital e saí correndo. Dirigi sem pensar, com o farol alto e o coração martelando no peito. Cheguei em menos de 15 minutos. Carla me esperava na recepção, nervosa. Assim que a vi, pedi que me levasse até Verônica. A ala de emergência estava vazia, apenas passos apressados e o som de monitores ao fundo. Carla não dizia nada, e eu também não conseguia falar. Um médico me interceptou, perguntou meu nome e, quando respondi, ele assentiu. Ela pediu para ver você, disse em voz baixa. Ele me deixou entrar, mas avisou que seria apenas por 1 minuto. Eu não estava preparado para o que vi. Verônica estava deitada em uma maca com um lençol cobrindo-a até o peito. A cabeça estava enfaixada, e um suporte plástico envolvia a parte do rosto. Do lado direito, entre o curativo e o suporte, havia um pedaço fino de metal, como uma haste retorcida, saindo perto do olho dela. Não era grande, mas bastava olhar para sentir um arrepio na espinha. O resto do rosto estava manchado de sangue seco, com pequenos cortes na testa e na bochecha. Ela tentou se mexer quando me viu. Conseguiu dizer meu nome, mas a dor a fez gemer. O médico pediu que não se mexesse. Aproximei-me um pouco, sem saber se deveria tocá-la. Peguei sua mão esquerda, gelada, e só consegui dizer que tudo ficaria bem, embora eu mesmo não acreditasse nisso. O médico pediu que eu saísse. Que precisavam estabilizá-la. Obedeci, atordoado. No corredor, Carla esperava com o olhar preso ao chão. A raiva começou a ferver dentro de mim. O que diabos aconteceu? Perguntei. Ela não respondeu. Deu um passo para trás. Carla. Diga o que fizeram com ela. O que aconteceu na festa? Repeti, elevando a voz. Ela abriu a boca várias vezes sem emitir som. Estava com os olhos arregalados, as mãos tremendo. Tentou dizer que tudo tinha sido uma confusão, que não entendia como aquilo tinha terminado assim. Disse que já havia ligado para a mãe de Verônica, que estava a caminho, mas não respondia ao que eu realmente queria saber. Aproximei-me mais. Fala, por favor. Preciso saber o que aconteceu. Ninguém vai te culpar se foi um acidente, garanti. Mas, na verdade, o que eu senti era um fogo frio de uma fúria contida. Finalmente ela desabou a chorar. A voz saía entrecortada. Estávamos comemorando, tudo estava bem. Estavam rindo, dançando. Quando chegou na parte do bolo, fez uma pausa longa, como se buscasse coragem para continuar. Verônica quis fazer uma brincadeira, disse. Parei, esperando que ela fosse mais clara. Ela quis me empurrar contra o bolo, dessas brincadeiras, mas eu desviei sem pensar. Ela tropeçou e caiu de cara. Pedi que fosse mais específica. Carla respirou fundo, olhando para a porta da emergência. O bolo tinha os reforços metálicos dentro para segurar as figuras de cima. Eram de arame.
Quando Verônica caiu, um deles entrou no olho dela, terminou dizendo, cobrindo o rosto com as mãos. Fiquei parado por alguns segundos, processando o que acabará de ouvir. Não conseguia acreditar. Parecia que todo o ar tinha desaparecido do corredor. Então a raiva me atingiu com força. E quem é o imbecil que compra um bolo assim? Que tipo de confeiteira enfia ferro dentro de um bolo? Gritei. Carla deu um passo para trás. Foi um acidente. Eu juro. Ninguém queria que isso acontecesse, soluçava. Mas algo não fazia sentido. E como exatamente ela caiu? Disse. Ninguém enfia um pedaço de metal no olho só por tropeçar. Você a empurrou. Você a fez cair. E agora quer limpar sua culpa. Ela negava com a cabeça sem parar, chorando descontroladamente. Eu já não estava raciocinando. Tomado pelo medo e pela raiva, perdi a calma. Segurei-a pelos ombros e a forcei a me olhar. Se a Verônica perder o olho, eu vou te processar, falei com a voz trêmula. Não vou deixar isso barato. Ela começou a chorar ainda mais forte, dizendo que lamentava, que não sabia direito como tudo tinha acontecido. Eu, completamente fora de mim, continuei pressionando, exigindo detalhes. Mas quando ela disse, entre lágrimas, que jamais imaginou que o aniversário de uma amiga terminaria daquele jeito, todo o meu corpo congelou. Como assim, aniversário de uma amiga? Perguntei devagar. Não era o seu aniversário? Carla me encarou. Seu rosto passou do medo para uma culpa evidente. Vi claramente quando a mentira começou a desmoronar em sua expressão. Eu não quis dizer isso, estou confusa. Foi então que comecei a prestar atenção nos detalhes. Se elas estavam, supostamente, celebrando o aniversário de Carla. Por que não havia ninguém mais no hospital? Nenhuma amiga esperando na recepção. Ninguém perguntando por Verônica. Ninguém chorando. Nada. Apenas Carla. Sozinha. E completamente limpa. A roupa dela estava impecável. Nenhuma mancha de bolo. Nenhuma gota de sangue. Nem mesmo sinais de que tivesse corrido no meio de uma festa caótica. Nem maquiagem ela tinha. Parecia alguém que estava tranquilamente em casa e, de repente, resolveu aparecer ali. Carla, disse encarando-a diretamente, me diz quando é o seu aniversário. Ela hesitou. E aquela hesitação foi tudo o que precisei. Não esperei resposta. Apertei mais firme seus braços. Diz logo. Quando é o seu maldito aniversário? A resposta demorou, mas quando finalmente saiu, tudo desabou. Para o aniversário dela ainda faltavam quase 2 meses. Senti um nó no estômago, como se alguém o apertasse por dentro. O sangue ferveu. Segurei-a novamente pelos braços, desta vez, não com fúria cega, mas com desespero. Quero que me diga exatamente o que aconteceu. E se mentir, vai se arrepender. Carla simplesmente desmoronou. Disse que, na verdade, não sabia todos os detalhes, porque estava em casa quando recebeu uma ligação de Verônica pedindo que fosse ao hospital e dissesse que tinham passado o dia comemorando juntas o aniversário de Carla. Que repetisse isso se alguém perguntasse, especialmente eu. Nada daquilo fazia sentido. Você está me dizendo que a Verônica, com um pedaço de ferro enfiado no olho, te ligou para pedir que mentisse. Quem trouxe ela ao hospital então? Carla, chega de mentiras, ordenei. Finalmente, ela começou a falar a verdade. Disse que Verônica estava se encontrando com outro cara fazia algum tempo. Alguém chamado Martim. E que, naquele dia, ela não tinha ido ver amigas. Tinha ido ao apartamento dele para comemorar o aniversário dele. Verônica, segundo ela, explicou todo o plano para Carla e algumas amigas, para que, caso eu perguntasse, todas dissessem a mesma coisa. Que era aniversário da Carla. Que estavam todas juntas. Que tudo tinha sido uma brincadeira que deu errado. Um roteiro inteiro montado. Carla não tinha estado em festa nenhuma. Estava tranquila em casa quando recebeu uma ligação de Martim. Ele pediu que fosse ao hospital imediatamente, porque tinha acontecido um acidente grave, que Verônica chamava por mim, que precisavam de alguém para se apresentar como organizadora do evento e afirmar que tudo tinha sido um erro. Disse que Carla deveria assumir a culpa, porque, do contrário, tudo viria à tona. Quando ela chegou ao hospital, Martim explicou o que tinha acontecido. Eles estavam comemorando. Verônica tentou empurrar de leve a cabeça dele contra o bolo como brincadeira de aniversário, e ele, sem saber que o bolo tinha estruturas metálicas internas para sustentar a decoração, desviou e a empurrou direto para o centro do bolo. Verônica enfiou um dos suportes no olho. Começou a gritar, a sangrar. Martim não soube o que fazer e a levou ao hospital. Eu me deixei cair em uma das cadeiras do corredor. Sentia-me vazio, sem ar. Não entendia que diabos estava acontecendo. Baixei a cabeça e então notei que, ao lado, estavam a bolsa de Verônica e sua jaqueta. Sem pensar, abri a bolsa. Peguei o celular dela. Eu sabia o padrão de desbloqueio porque nunca tivemos segredos. Nunca achei que seria necessário esconder algo. Liguei o celular e comecei a vasculhar. Não levou nem 2 minutos para eu encontrar um chat com Martim. As últimas mensagens eram dela, dizendo que já estava a caminho do apartamento dele. Rolei a conversa para cima meses atrás. E encontrei de tudo. Verônica nunca foi tímida, mas também nunca foi de enviar fotos íntimas. Nós nunca vimos necessidade disso. Mas com ele, com Martim, havia fotos. Dezenas. Algumas tiradas no meu próprio apartamento. Na minha ducha. Nua na minha cama. Até uma selfie com ela nua enquanto eu dormia ao fundo. Havia vídeos também, alguns claramente gravados no apartamento de Martim, outros mais explícitos em lugares que reconheci na hora. Aquilo doeu não só pela traição, mas pelo planejamento, pela constância, pelo descaramento. Continuei lendo as mensagens. Vi como planejavam seus encontros, como ela inventava desculpas para ir vê-lo, como pedia permissões no trabalho, como mentia na minha cara enquanto ele dizia que sentia saudades.
Vi fotos dela com o que parecia ser a família dele. Todos sorrindo, como se fossem um casal feliz e oficial. Eu não conseguia mais. Senti que algo se partia dentro de mim. Levantei-me ainda com o telefone na mão. Enviei para mim mesmo capturas de tudo, cada imagem, cada texto. Depois saí dali sem olhar para trás. Carla correu atrás de mim. Perguntou para onde eu ia. Para minha casa, respondi, sem parar. E disse para sua amiga que acabou. Carla ficou na entrada gritando que eu não podia deixar Verônica sozinha, que ela estava em mau estado, que precisava de apoio. Então que ligue para o Martim, respondi sem me virar. Se ele amava tanto quanto parecia nas mensagens, nunca teria deixado sozinha no hospital. Continuei caminhando até o carro, mas quando estava prestes a entrar, ouvi meu nome ao longe. Virei com desgosto e vi a mãe de Verônica correndo desesperada. Ela me alcançou sem fôlego. O que aconteceu? Perguntou. Eu já não tinha paciência nem compaixão alguma. A Verônica me traiu, disse com frieza. O amante dela empurrou a cabeça dela num bolo cheio de ferros. Agora ela está na emergência. Não esperei reação. Dei meia volta e abri a porta do carro. Ela ainda gritou meu nome algumas vezes, mas depois correu para dentro do hospital. Fiquei ali sentado, sem ligar o motor. Observava as pessoas entrando e saindo. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo atrás daquelas paredes. Então me dei conta, eu estava prestes a pagar por um atendimento médico caro e especializado que ela receberia com o meu dinheiro, com o meu seguro. E isso não era justo. Peguei meu telefone, liguei para o número de emergência da seguradora e pedi que retirassem Verônica do plano. Disse que já não estávamos juntos, que o relacionamento havia terminado e que eu não reconheceria nenhuma despesa médica no nome dela. Como tudo estava no meu nome, o procedimento foi imediato. Depois dirigi até meu apartamento. Tentei voltar ao trabalho, mas era impossível. Minha mente era um caos. Recebi várias ligações da mãe de Verônica, mas não atendi. Em vez disso, comecei a juntar as coisas dela. Não éramos mais um casal. Ela não precisava continuar no meu espaço. Reuni tudo, roupas, objetos pessoais, documentos, livros, até as coisas dela do banheiro. Deixei tudo organizado na sala. No dia seguinte, eu levaria tudo para a casa dos pais dela. Aquela noite, cansado de receber notificações, desliguei meu celular. Não queria saber de mais nada. Deitei-me, pela primeira vez em anos, dormi completamente sozinho, com a porta fechada. Na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, decidi passar na casa dos pais de Verônica. Quando cheguei, não havia ninguém. Presumi que todos ainda estivessem no hospital ou que talvez não tivessem voltado para casa desde a noite anterior. Deixei as coisas de Verônica no jardim dos fundos, porque sabia onde guardavam a chave e não queria entrar sem permissão. Senti um alívio estranho ao deixar aquelas bolsas ali. Era como tirar da minha vida algo que não tinha mais lugar. Depois, tentei me concentrar no trabalho, embora mal conseguisse olhar para a tela sem reviver tudo na cabeça. À tarde, precisei ligar o celular para resolver algo do serviço e, quase imediatamente, ele começou a tocar. Era o número de Verônica. Hesitei, mas atendi. O que ouvi me surpreendeu mais do que deveria. Era ela. Amor, onde você está? Por que me deixou sozinha aqui? Eu preciso de você. Por favor, volta, disse ela com uma voz estranha, algo entre choro e dor. Eu não respondi. Fiquei em silêncio. Então ouvi um gemido esquisito. Suponho que fosse pela dor no olho direito. Soava fraco, como se estivesse falando com metade do rosto adormecido. Eu sei que o que fiz foi errado, continuou. Mas foi um erro, só um erro. Eu preciso de você. Não me deixe agora que estou assim. Eu sei que você me ama e sei que podemos superar isso. Te imploro, não me deixe sozinha nessa. Me deu repulso ouvi-la falando daquele jeito, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse visto o celular dela, as fotos, os vídeos com aquele cara. Então respondi sem rodeios. Já vi tudo que você tem no celular, Verônica. Não vem com histórias. Você até conheceu a família do seu amante. Esquece de mim. Liga pra ele. Ela fez de novo aquele barulho estranho, mistura de dor e choro. Ao fundo, ouvi um suspiro de impaciência. Parecia que o telefone estava no viva voz. Você não faz ideia do quanto eu lamento, disse ela. Ele não significou nada. Só foi um erro. Te imploro. Vem para o hospital. Hoje à noite vão me operar e eu estou com medo. Disseram que talvez eu perca o olho, mas ainda há chances. Por favor, eu preciso de você aqui. Nada daquilo me tocou. Para mim já era tarde demais. O que você precisa, respondi, é ver se tem um seguro que cubra a sua cirurgia, porque comigo você não pode contar. E desliguei. Não passou nem um minuto e ela ligou de novo, mas eu não atendi. Não queria ouvi-la, não queria dar explicações, não queria que tentasse me manipular. Coloquei o telefone no silencioso e continuei o que estava fazendo, embora não conseguisse me concentrar. Cerca de 1 hora depois começaram a chegar mensagens de todos os lados, da mãe dela, do pai, até das amigas. Todos pedindo que eu falasse com o hospital, que resolvesse a questão do seguro, que só eu podia ajudar. Carla até mandou um áudio dizendo que a cirurgia não podia ser feita porque o seguro tinha se recusado a pagar, que já tinham avisado que sem autorização não encostariam nela, e que a operação custava uma fortuna, segundo as palavras dela. Respondi apenas. Esse não é meu problema. O resto eu ignorei. Naquela noite, o pai de Verônica apareceu no meu apartamento. Bateu várias vezes até que abri. Não o deixei entrar. Fiquei parado no batente da porta, preparado caso ele se exaltasse, embora não parecesse ser esse tipo de homem. Escuta, filho, disse ele. Eu entendo que você está magoado. Entendo que se sente traído e te asseguro que não justifica o que minha filha fez. Mas ela precisa dessa operação.
Ela pode perder o olho se não fizer agora. É só uma questão de tempo. Nós não temos como juntar esse dinheiro, mas se o seu seguro cobrir, juro que pagaremos depois. Eu não acreditei nem por um segundo. Sabia que, mesmo que tivessem boa intenção, nunca poderiam arcar com uma cirurgia daquele porte. Além disso, na minha cabeça, não existia mais a ideia de nós. Verônica e eu não éramos mais nada. Verônica e eu não temos mais relação nenhuma, respondi. Antes eu até tinha pena do que aconteceu com ela, mas agora não pretendo assumir dívidas nem problemas que não são meus. Pare de me ligar e de vir atrás. Ela decidiu me tirar da vida dela faz tempo. Que enfrente as consequências. O rosto dele mudou. Não de raiva, mas de resignação. Ele apenas assentiu, deu um passo para trás e foi embora sem dizer mais nada. Dias depois, quem me contou o que aconteceu foi a própria Carla. Não sei se era culpa ou se achava que eu queria saber, mas ela me mandava mensagens de vez em quando, sempre para relatar algum novo desastre sobre o caos em que tudo havia se transformado. Segundo ela, os pais de Verônica tentaram conseguir o dinheiro da operação de todas as formas possíveis: família, empréstimos, vendas rápidas, até rifas improvisadas. Nada deu certo. A quantia era muito alta e o hospital se recusou a operá-la sem pagamento garantido. O famoso Martim não apareceu em lugar nenhum. Ninguém sabia exatamente onde ele morava, e mesmo quem tentou escrever para ele nunca recebeu resposta. Era como se tivesse evaporado. Nenhuma visita, nenhuma ligação, nada. Como se nunca tivesse existido. E isso, segundo Carla, afundou ainda mais Verônica. No fim, a cirurgia necessária para salvar e reconstruir o olho não pôde ser realizada. O dano era grave demais e não havia mais tempo. Para evitar infecções piores e complicações futuras, tiveram que remover completamente o olho direito. Quando Carla me contou, eu não senti nada, nem insatisfação, nem tristeza. Apenas um vazio estranho, como se estivesse lendo uma notícia sobre alguém que eu nunca conheci. Mas não terminou ali. Como não havia dinheiro para uma prótese personalizada, tiveram que colocar um olho protético genérico, sem cor correspondente. O olho esquerdo de Verônica era cinza claro. O que colocaram era de um tom escuro, opaco, totalmente diferente. Segundo Carla, o resultado chamava atenção imediatamente, bastavam 2 segundos olhando para ela. E isso, para alguém que sempre se orgulhou dos olhos, devia ser um tormento. Nas semanas seguintes, as amigas de Verônica não pararam de me incomodar com mensagens, me xingando. Diziam que eu era um desgraçado, que por minha culpa ela tinha perdido o olho, que eu arruinei a vida dela, que eu não tinha coração, mas nada disso me afetava. Como disse desde o início, a culpa era apenas de Verônica. De acordo com o que Carla me contava, Verônica passou algumas semanas trancada na casa dos pais, sem querer ver ninguém. Discutia, chorava, quebrava coisas. Um dia, segundo Carla, teve uma crise tão forte que começou a destruir todos os espelhos da casa, gritando que não queria se ver nunca mais. No primeiro mês após a cirurgia, usava uma proteção ocular, uma espécie de tapa-olho macio, para evitar que a luz irritasse a área. Depois disso, começou a usar óculos escuros o tempo todo, até dentro de casa, tentando impedir que as pessoas notassem sua aparência. Mesmo assim, segundo Carla, as pessoas percebiam de qualquer maneira. Um dia, Carla até me mandou uma foto de Verônica sem o protetor. Não sei se ela queria me fazer sentir culpa ou apenas mostrar como Verônica tinha ficado, mas não conseguiu nada. Ainda assim, admito que vê-la com o olho caído, da cor errada, sabendo quanto ela se orgulhava antes dos olhos cinza, era impactante. A única vez que perguntei algo a Carla foi sobre o amante de Verônica, Martim. Perguntei se ele tinha dado as caras ou aparecido. Carla respondeu que Verônica o chamara várias vezes, mas ele nunca atendeu. Ninguém sabia se era medo, vergonha ou pura covardia. Mas Martim desapareceu completamente, e Verônica, segundo ela, tinha medo até de sair de casa, não tanto pela dor, mas pela vergonha de ser vista. Esse foi o fim de tudo para mim. E mesmo que muitos tenham tentado me fazer sentir culpado, eu sabia perfeitamente que não era.